Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui agora com a cronologia bíblica completa. Muitos irmãos já baixaram esse material. Se você quiser baixar, você clica no primeiro link abaixo desse vídeo ou no comentário, o primeiro comentário que eu vou deixar fixado aqui para você também, tá bom? Olha que interessante. Eu estou investigando algumas coisas e aí, assim, eu fico impressionado com um detalhe, eu quero compartilhar. Eu penso assim, eu não posso ver isso aqui sozinho, não. Pode ser bobo para muita gente, mas para mim é extremamente intrigante que isso aqui tenha acontecido. Vou mostrar para você. Eu vou falar primeiro sobre a trajetória de Abraão, Isaac e Jacó, mas antes, né? Quer dizer, eu vou falar sobre a trajetória de Abraão, Isaac e Jacó, alguns detalhes importantes, mas antes eu quero falar primeiro do que me chamou atenção agora mesmo, tá? Então, eu vou mostrar para você aqui, ó. Esse aqui, para quem não conhece, é o mapa, né? A linha do tempo da cronologia bíblica completa. Tá? E aí, nós já fizemos alguns vídeos falando sobre o período de Adão até chegar em Abraão, que é esse pessoal em azul aqui, ó, né, essa linha maior. Então tá aqui, ó, Adão viveu 930 anos, quando ele tinha 130 anos, nasceu seu filho Sete, e aí vai gerando fulano, que gerou fulano, e passou-se muitos anos, mais de 2000 anos, né? Abraão, muita gente fala que ele nasceu aí no ano. Eu também pensava assim, por causa de um erro de cálculo, por não prestar atenção num detalhezinho ali, e aí já está, isso há 2 anos antes de eu fazer esse material aqui, eu já tinha feito outros materiais, e aí até prestar atenção em Atos 7,4, que vai falar que Abraão, olha aqui, ó, aos 75 anos, Abraão saiu de Harã, quando Terá, o seu pai, morreu. Então, Abraão tinha 75 anos quando ele morreu. Não nasceu Abraão quando seu pai tinha 70 anos. Aos 70 anos, Terá começa a ter seus filhos, Arã, Naor, Abraão, que vai nascer quando Terá tem então 130 anos. Então, depois de 2000 anos, 2008 anos para ser exato, né? Abraão vai nascer. 2008 anos a contar do ano Hominis, né? Essa cronologia ela começa a partir do ano Hominis, que é o ano da criação de Adão, tá? Então vamos lá, chegar aqui em Abraão, que é o interessante para nós. Abraão, Isaac e Jacó, para a gente prosseguir nessa cronologia. Mas antes de tudo, eu queria falar sobre esse aqui. Ó. Aqui está a linha do tempo de Abraão, ele morre com 175 anos, a Isaac vai morrer com 180 anos e o Jacó vai morrer com 147 anos. E o José vai morrer aqui aos 110 anos, tá? Com 110 anos. Você tá vendo José aqui em cima e aqui embaixo também. Eu joguei o José aqui para baixo, só com ele que acontece isso, porque ia ficar um pouco ruim de eu continuar José, Efraim, porque José está muito picotado. E você vai entender isso no próximo estudo, que eu vou falar como encontrar a datação do nascimento de José, porque na Bíblia vem relatando até Jacó tudo bonitinho. Para chegar em José, você precisa fazer um encaixe e você tem vários versículos para fazer esse encaixe perfeito, tá bom? Então é claro que você está vendo aqui, José nasceu, né, quando Jacó tinha 90 anos de idade. Como que a gente chegou nesse resultado? Você vai ver que legal, tá? E aí, com 90 anos de idade, tinha Jacó, o seu avô, que é o Isaac, tinha 150 anos de idade. Ah, tem uma coisa preciosa aqui que eu preciso compartilhar com você. Mas antes disso, vamos lá. Olha o que me chamou a atenção. Eu fiquei curioso para saber essa datação aqui, ó, é de Sem, tá? Então, o que vai acontecer? Eu fiquei curioso para pensar assim, ó. Deixa eu fazer Deixa eu colocar aqui o Sem. Você já sabe que esse aqui é o Sem, né? Deixa ele lá no cantinho. Qual que foi a minha curiosidade que eu quero compartilhar com você aqui? Eu pensei, da morte de Sem, tá? Até a morte de algumas pessoas aqui, por exemplo, tá? Até o nascimento de José. Quanto tempo passou? Até o nascimento de José. Da morte de Sem até a morte de Isaac. Quanto tempo passou? Da morte de Sem até a morte de José. Quanto tempo passou? Impressionantemente, desde a morte de Sem, vou voltar aqui, para esses 3 casos, aconteceram números redondos. Não foi nem um a menos, nem um ano depois. E aí olha para você ver que coisa mais
mais linda. Então está aqui a morte de Sem, nessa linha, até o nascimento de José, o José lá do Egito, passou exatamente 100 anos. 100 anos, da morte de Sem ao nascimento de José. Será que esse número está aqui por acaso? Agora, da morte de Sem, lembrando que José é uma figura extremamente importante, tá? Por que Sem é importante? Porque os semitas, né? O pessoal tudo aqui é semita. Então, do ano que Sem morreu até o nascimento de José, aquele que vai levar eles para o Egito, que é uma tipologia de Cristo maravilhosa, 100 anos exatos, 100, tá? Agora, da morte de Sem até a morte do Isaac, passou 130 anos, certinho, não é 129, 131, certinho. E aí, da morte de Sem até a morte de José, passou 210 anos. Lembrando que José viveu 110 anos, né? Não é legal isso aqui? Eu achei isso aqui legal demais. Né? Principalmente da morte de Sem ao nascimento de José. 100 anos é um número redondo muito assim, interessante. Porque se Sem é o patriarca, dentre os 3 filhos de Noé, Sem é o patriarca de onde vai dar a origem dos semitas, né? O José vai ser aquele camarada importante, é um dos patriarcas também, depois de Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai ser o nome mais importante no sentido de salvar a nação ali, né, dentro daquele período de fome, levar eles para o Egito, toda essa questão. Tá? Então vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar isso aqui, que tem muito objeto. Vou tirar isso aqui, para a gente poder limpar um pouco e deixar só mesmo o objeto de estudo nosso, que é dessa aula agora, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, Abraão, o que tem de ponto importante aqui? Quando Abraão tinha 10 anos, Abraão nasceu aqui, né? Quando seu pai, o Terá, tinha 130 anos de idade, nasceu Abraão no ano 2008. Não foi 2048, foi 2008. 2048 que nasce o Arã, depois já nasceu Naor e Abraão vai nascer aqui quando Terá tem 130 anos. Isso por quê? Porque aos 75 anos, quer ver um cálculo aqui, ó? Eu vou fazer uma linha, né? E aí a gente vai medir aqui. Opa, não, aqui é 10 anos, aqui é a Sara, né? Eu coloquei a linha no lugar errado. Essa linha tem que estar um pouco para trás. Nascimento de Abraão. Então vamos lá? Aqui, ó, vou colocar essa linha aqui agora. Ok? Então, para ficar claro para todo mundo. Então, aos 75 anos, Abraão saiu de Harã quando Terá morreu. Então, Terá morreu aqui. Se ele tinha 75 anos, o pai dele teve ele aos 130 anos. Ponto? Então, vou deixar isso aqui para ficar bem claro para todo mundo. Então, vamos lá. Abraão, quando ele tinha 10 anos de idade, nasceu a Sara. Tá? Como é que a gente sabe disso? Porque quando a Sara morreu, né, aos 127 anos, Abraão tinha 137 anos de idade. E aí a gente descobre uma coisa interessante também, né? Vamos voltar aqui, porque eu estou falando do início, senão vou perder a rota. Então, com 10 anos de idade, nasceu a Sara, logo Abraão é 10 anos mais velho que ela, né? Isso fica nítido também ao saber que Sara tinha 90 anos de idade quando nasceu Isaac, enquanto Abraão tinha 100 anos de idade. Fechou? Então, é outro cálculo para você entender. Vamos lá. Quando Abraão tem 75 anos de idade, é que acontece a promessa ali, o chamamento, que ele sai dali da terra de Harã, e obedece, no caso ali, que ele sai daquele ambiente e vai buscar a terra de Canaã. O que vai acontecer? Aos 86 anos de idade, se Abraão está com 86 anos de idade, vai nascer o seu filho Ismael, que é aquele filho relacionado a Agar, lembra? Então Ismael nasce quando Abraão tem 86 anos.
Quando Abraão completa 100 anos, vai nascer o Isaque, figura importantíssima aqui para essa genealogia. Tá? Quando Abraão tem 137 anos, vai morrer a Sara. Então tá aqui, ó, Sara morreu aos 127 anos, ela é mais nova que Abraão, 10 anos. A gente descobre isso quando essa data aqui, ó, tá? Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Essa linha vermelha que está passando aqui é a linha da destruição, para você lembrar, né? Destruição de Sodoma e Gomorra, tá? Então foi destruída em 2107. O Isaac vai nascer em 2108, tá? Um ano antes de nascer Isaac, foi destruído Sodoma e Gomorra. Vamos lá. Sara morreu, Abraão tinha 137 anos. Aos 140 anos, o que acontece aqui de importante? O casamento, Isaac e Rebeca se casam. Isaac se casa com 40 anos, seu pai então tinha 140 anos. Aqui aos 160 anos acontece uma coisa, né? Isaac está com 60 anos de idade, 20 anos depois de casado, ele tem, lembrando que esses homens viviam muito, Isaac viveu 180 anos, né? Então ele tem os seus gêmeos, Jacó e Esaú. Tá? Então, aqui, ó, Abraão está então com 160 anos, ou seja, ele conviveu 15 anos com seus netos até ele morrer aos 175 anos. Vamos passar para Isaac? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? Isaac viveu 5 anos a mais que Abraão, 180, tá? Aos 40 anos ele se casa com Rebeca, aos 60 ele tem os seus filhos Esaú e Jacó. Aos 75 anos, o seu pai, que é o Abraão, morre. Nisso, o seu filho Jacó tem 15 anos de idade. Olha que legal, tá? A informação ela vai continuando aqui. E tudo isso aqui são textos bíblicos, tá, gente? Tá? Da onde eu tirei essas informações. Tudo isso aqui, o gráfico inteirinho tem isso aqui, o mapa inteirinho tem os textos bíblicos em alta resolução. Isso aqui você pode ampliar, ó, tá? No caso lá, você vai ter esse material em PNG. Tá bom? E aí, vamos continuar. Aos 75 anos de Isaac, morreu o pai dele, Abraão, né? Então, quando Isaac faz 100 anos, Esaú se casa com as filhas de Et. Olha para você ver, né? Esaú tinha 40 anos nessa... Ele é gêmeos com Jacó, né? Gêmeo. Então, ele vai ter a mesma idade de Jacó. Então, Jacó está com 40 anos, Isaac está aos 100 anos. Aqui vai ser um momento de desgosto, tá? A Rebeca vai falar sobre isso, do desgosto que vai ser dado aí pelas filhas de Et, que Esaú se casou. Aos 123 anos de idade de Isaac, o Esaú morreu, ou Ismael. Ismael, quem que é o Ismael? Só para você lembrar, é aquele filho antes de Isaac, tá? Então, o Ismael morreu aqui. Deixa eu só conferir uma coisa aqui que eu não conferi. Deixa eu ver se é possível fazer isso aqui agora. É possível, sim. Vamos lá. Se o Ismael morre aqui, vamos ver. Ismael nasceu aqui, ele morreu aqui, certo? Não foi muito preciso, não. Deixa eu fazer de novo. Aqui vai ser mais preciso. Aí, ó. Vamos lá? Ismael morreu com 137 anos de idade, tá? Então, Ismael vai morrer com 137 anos de idade. Isso mesmo, tá? Então, ele viveu menos do que o Isaac, né? Ele viveu menos do que o Isaac. O Isaac viveu 180. Ismael nasceu aqui. Então, quando Isaac tem 123 anos, morreu seu irmão Ismael. Nesse tempo, Jacó tinha 63 anos, né, quando morreu Ismael. Quando Isaac tem 136 anos, aconteceu alguma coisa. O que foi? Jacó, aqui embaixo, ó. Jacó, ele, com 76 anos, ele fugiu. Né? O filho de Isaac, ele vai para a casa de Labão. Lembra disso? Quando Isaac faz 150 anos,
Nisso, o Jacó tem 90, que é o filho de Isaac. Jacó tem um filho chamado José. Olha que chique, rapaz. José nasceu quando seu pai tinha 90 anos, o seu avô já tinha 150, o Isaac. Isaac vai morrer com 180 anos, tá? Vamos dar uma passadinha em Jacó. É repetição de algumas coisas, mas é interessante a gente passar isso. Com 15 anos, o Abraão morre, o avô de Jacó, né? Quando ele tem 40 anos, o irmão dele, Esaú, se casa com as filhas de Et, trazendo muito desgosto para Rebeca. E aos 63 anos, vai morrer o Ismael. Jacó tem 63 anos. Quando Jacó tem 76 anos, ele foge para a casa de Labão. Aos 90 anos, nasce o José, tá? E aqui ele vai sair da casa de Labão, né? Acho que ele fica lá uns 20 anos, deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, 20 anos, que ele fica lá na casa de Labão. E deixa eu fazer um cálculo aqui. Então, José nasce, olha que interessante, José nasce 6 anos antes dele sair da casa de Labão. Tá? Então, quando ele sai da casa de Labão, José está com 6 anos de idade. E aí, por fim, nós vamos entrar aqui, depois a gente entra em José para você entender, tá? Quando Jacó tem 107 anos, vai acontecer o quê? Vai acontecer de José ser vendido pelos seus irmãos. Isso, Jacó está com 107 anos de idade. Quando dá 120 anos que Jacó tem, José está saindo da prisão para o governo do Egito. Aos 130 anos, Jacó vai para o Egito e fica lá 17 anos com José. Tá? Então aqui você consegue entender um pouco os períodos de José aí, que eu vou estar falando também numa próxima oportunidade. Mas tem uma coisa importante que eu queria compartilhar com você aqui. Olha que legal. O chamamento de Deus, a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. Né? Deixa eu ver se eu consigo colocar esse gráfico aqui. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Isso. Aqui vai ficar mais claro. Dava até para mim. Não. Eu vou fazer um zoom aqui. Ó. Aqui, tá? Tem um pouquinho de paciência aí que eu estou tentando equilibrar aqui para dar certinho. Quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Esse aqui é um outro dado que me chamou a atenção. A primeira, ele vai ter filho com 100 anos, olha. Né? Lembra daqueles 100 anos de Isaac, desde a morte de Sem, né? Que eu falei sobre isso. Agora, outra coisa que me chama a atenção. Quando Abraão tem o seu filho, aí tem o chamamento de Abraão aos 75 anos de idade, Abraão morre. 75 anos depois da morte de Abraão, exatamente 75 anos depois da morte de Abraão, nasceu José. Não é chique? Você vai falar comigo, é coincidência. Você pode achar coincidência, mas eu não acho coincidência. Por que Deus chama Abraão aos 75 anos? Abraão morre, Abraão morre quando Isaac tem os seus 75 anos de idade, lembrando disso, tá? Então, 75 anos Abraão tem, Deus chama ele, quando ele morre, o filho dele tem 75 anos de idade, e 75 anos depois da morte de Abraão, nasceu José, justamente aquele que vai levar o povo lá para o Egito. O José é o governador, que tem tanta tipologia messiânica nele. Não é legal? Eu espero que você tenha gostado desse estudo. A gente vai estar falando depois, para não ficar grande demais, sobre a trajetória de José. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Se você quiser baixar esse conteúdo aqui, né? Tá aqui, ó. Cadê ele? Cadê? Vamos lá. O curso completo, o que consiste esse curso, tá?
Você tem as aulas que estão no YouTube estão lá, mas elas estão no Vimeo, qualidade de imagem fica melhor. Outra coisa, tem aulas exclusivas do curso, tá? Além do mais, você baixa esse mesmo gráfico aqui, essa linha do tempo, em alta resolução, tá? Para você poder, quiser imprimir, sugestão, se você conseguir numa gráfica pedir para imprimir, peça para fazer isso numa lona em alta qualidade, tá bom? E aí, o que mais que a gente tem aqui? Além das aulas e além dessa linha do tempo, em alta resolução, você também tem um certificado de conclusão. É um curso de extensão, tá? É uma especialização em cronologia bíblica que você está fazendo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Peço que compartilhe com outros irmãos e que ore por nós e até a próxima aula, se Deus quiser.